Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a sexta dos casos sobrenaturais. Olá, a história de Anneliese Michel, nascida Anna Elisabeth Michel, em 21 de setembro de 1952, em Leibfing, Baviera, Alemanha, é um dos casos mais emblemáticos e controversos de exorcismo do século XX. Sua vida é marcada por uma trágica combinação de saúde mental frágil, fanatismo religioso e negligência, culminou em sua morte em 1º de julho de 1976. Aos 23 anos, em Klingenberg am Main. Anneliese cresceu em uma família católica, fervorosa em Klingenberg, uma cidade conservadora na Baviera. Filha de Joseph e Anna Michel, ela era a segunda de 4 irmãs, Roswitha, Gertrude e Bárbara. Seus pais eram profundamente religiosos, influenciados pela rigidez pós-Segunda Guerra Mundial e pelo catolicismo tradicionalista, que resistia às reformas do Concílio Vaticano II, 1962 a 1965. Joseph, que considerou o sacerdócio antes de casar, e Ana, que carregava a culpa de ter tido uma filha ilegítima, Marta, morta aos 8 anos por um tumor, criaram Anneliese com a ideia de expiação de pecados, inclusive os da família. Esse peso espiritual moldou sua infância, onde ela foi ensinada a ver o sofrimento como redenção, inspirada por figuras como Santa Margarida Maria Alacoque. Anneliese era tímida, mas amigável, conhecida por seu sorriso discreto e dedicação. Frequentava a Legião de Maria, um grupo de jovens católicos onde discutia teologia e escrevia poemas que revelavam uma alma introspectiva, com versos sobre missão divina e angústia espiritual. Ela tocava acordeão, mostrando o lado criativo, e destacava-se nos estudos, ingressando na Universidade de Würzburgo para cursar pedagogia. Vizinhos de Klingenberg a lembravam como uma menina reservada, mas atenciosa, que participava de missas e retiros religiosos com entusiasmo. Antes dos problemas de saúde, Anneliese tinha uma aparência comum, cabelo castanho, pele clara e traços delicados, como visto em fotos de sua adolescência em retiros católicos, onde aparecia sorrindo com outras jovens. Ela mantinha um estilo simples, usando vestidos ou saias, típicos da Baviera rural. Porém, com o avanço de sua condição, sua aparência mudou drasticamente. Nos últimos anos, tornou-se esquelética, pesando cerca de 30 quilos na época da morte. Fotos do período mostram olhos fundos, rosto encovado, cabelos desgrenhados e marcas de automutilação, com unhas roídas até sangrar e feridas por quedas ou contenções. Seus dentes ficaram amarelados e frágeis devido à desnutrição, e ela perdia fios de cabelo, encontrados espalhados pela casa. Durante crises, usava camisolas rasgadas, mesmo no frio, pois a família acreditava que aquecer a casa fortalecia os demônios. Testemunhas relatavam tiques faciais, como piscar repetidamente e um cheiro infernal em seus episódios mais intensos. Os primeiros sinais de problema surgiram em 1968, quando Anneliese, aos 16 anos, sofreu uma convulsão na escola. Em 1969, após novos episódios, foi internada na Clínica Psiquiátrica de Würzburgo, onde um neurologista diagnosticou epilepsia. Exames de 1971 em Aschaffenburg indicaram atividade elétrica anormal no cérebro e uma possível encefalite leve, que pode causar alucinações.
Annelisa relatava ouvir vozes dizendo que ela estava condenada e via faces demoníacas nas paredes, sintomas que a levaram a uma depressão profunda e tentativas de suicídio. Entre 1970 e 1973, foi tratada com anticonvulsivantes como Aolept, periciacina e, a partir de 1973, Tegretol, carbamazepina, sob supervisão da médica Irmingard Schleip. O psiquiatra Richard Specht, que a examinou em 1970, recomendou acompanhamento contínuo, mas os sintomas pioraram. Annelisa desenvolveu aversão a crucifixos, evitava igrejas e começou a relatar sonhos com sombras com chifres. Na primavera de 1972, confidenciando a uma amiga da universidade. Sua intolerância a objetos religiosos, como um rosário, que ela quebrou dizendo que a enforcava, reforçou a crença da família em uma causa espiritual. Convencida de que a medicina falhava, a família Michel procurou a igreja. Em 1973, durante uma peregrinação a San Damiano, Itália, com Thea e Hermann Heine, Annelisa recusou tocar um crucifixo e disse que o chão queimava como fogo. Thea concluiu que ela estava possuída. No mesmo ano, Annelisa começou comportamentos extremos. Andava nua, comia insetos, moscas, aranhas, bebia urina, defecava pelo chão, latia, rasgava roupas e destruía objetos sagrados. Relatos mencionam força física incomum, como jogar sua irmã Gertrude contra a parede, e uma voz grave diferente da sua. Em 1974, o padre Ernst Alt, de uma cidade próxima, passou a acompanhar o caso. Ele rejeitou o diagnóstico de epilepsia, afirmando que Annelisa não parecia epilética. O padre Karl Holt, consultado na mesma época, rezou por ela, mas recusou um exorcismo, sugerindo causas psicológicas. Em Mittelfranken, freiras de um mosteiro relataram que Annelisa rosnava diante de imagens sacras. Após um relatório do padre Adolf Rodelwijk, que destacou as reações dela a símbolos religiosos, o bispo de Würzburg, Joseph Stengel, autorizou o exorcismo em maio de 1975, designando o padre Arnold Hans para conduzi-lo, com Alt como assistente sob sigilo. Os rituais começaram em 24 de setembro de 1975, na casa dos Michel em Klingenberg, totalizando 67 sessões ao longo de 10 meses, realizadas uma ou duas vezes por semana, com até 4 horas cada. Seguindo o rituale romano, Annelisa era contida por até 3 homens, às vezes acorrentada, devido à sua resistência. Ela gritava, falava com vozes masculinas, se contorcia e sofria lesões, como ligamentos rompidos nos joelhos por genuflexões compulsivas, cercada de 400 por sessão. Os padres afirmavam que ela estava possuída por 6 entidades: Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero, Adolf Hitler e Fleischmann, um suposto padre herege. Em gravações, Annelisa narrava diálogos entre esses demônios, que discutiam quem sairia primeiro de seu corpo. Ela parou de comer e beber, acreditando que o jejum enfraqueceria as entidades. Em outubro de 1974, uma vizinha, Frau Elisabeth, ouvia gritando à noite frases como "Vocês não vão vencer". Annelisa relatava visões, incluindo um sonho com a Virgem Maria, que lhe teria oferecido escolher entre libertação ou sofrimento para salvar almas. Ela escolheu sofrer. Durante as sessões, cantava hinos em latim, como Salve Regina, mas interrompia com risadas ou insultos. Também repetia números como 666 ou 13, visto como sinais demoníacos pelos padres, mas associados a transtornos obsessivos por psicólogos. Em 31 de outubro de 1975, os padres declararam os demônios expulsos, mas a condição dela piorou.
Em março de 1976, Anneliese tentou retomar os estudos em Würzburg, mas abandonou após jogar livros, dizendo que queimava. Em maio, voltou a Klingenberg, pesando menos de 30 quilos, com anemia não tratada e coágulos pulmonares. Em 29 de junho, o carteiro a descreveu como um esqueleto ambulante. Em 30 de junho, recebeu a absolvição do padre Hans. Na madrugada de 1º de julho de 1976, adormeceu e morreu. A autópsia apontou desnutrição, desidratação e microembolias pulmonares como causas com hematomas e feridas no corpo. Os exorcismos foram gravados em 40 fitas, capturando gritos, vozes alteradas e diálogos perturbadores, parcialmente disponíveis hoje. Anneliese mantinha um diário com frases como "Deus me chama" para carregar a cruz dos outros. E o mal está mais perto do que pensamos. Objetos pessoais como um rosário quebrado foram guardados pelo padre Alt. Seu caderno e fotos raras de retiros, mencionados por sua irmã Roswilda, reforçam sua devoção inicial. Durante crises, cobria espelhos, dizendo ver outra pessoa refletida, e permanecia em transes por horas, olhando o vazio. Após a morte, a promotoria abriu uma investigação. Em 1978, Joseph, Anna, Ernst Alt e Arnold Helms foram acusados de homicídio culposo por negligência, no caso Klingenberg. As fitas foram usadas no tribunal, dividindo opiniões entre possessão e psicose. A defesa alegou que Anneliese recusou médicos, mas os promotores destacaram a falta de intervenção. Os réus receberam 6 meses de prisão condicional e multa. Joseph Stengel, que autorizou o exorcismo, não foi indiciado e morreu em 1979. Curiosamente, Stengel consagrou Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, como bispo. O caso dividiu Klingenberg. Alguns moradores apoiavam os Michel, participando de vigílias, enquanto outros os acusavam de fanatismo, vandalizando sua casa com pichações como assassinos. A igreja local, St. Pancratius, evitou comentários, mas o pároco, Johann Weber, via Anneliese como espiritualmente sobrecarregada. Um vizinho, Hans Miller, relatou batidas rítmicas na casa durante meses, nunca explicadas. Em 2013, um incêndio de origem suspeita atingiu a residência dos Michel, alimentando rumores. A igreja revisou o Rituale Romanum em 1984 e 1999, exigindo avaliações médicas antes de exorcismos. O túmulo de Anneliese, no cemitério de Klingenberg, tornou-se ponto de peregrinação, com alguns a vendo como mártir. Anna Michel, em 2005, disse ao The Telegraph não se arrepender, citando os sinais de Cristo nas mãos da filha. Joseph morreu em 1999. O caso inspirou o exorcismo de Emily Rose, 2005, e Requiem, de 2006. Médicos sugerem que Anneliese sofria de epilepsia, do lobo temporal, que causa alucinações religiosas, agravada por esquizofrenia ou psicose. A interrupção de medicamentos, pressão religiosa e desnutrição foram fatais. Psiquiatras revisando o caso afirmam que tratamento adequado poderia tê-la salvado. Socialmente, o caso expôs falhas na saúde mental alemã dos anos 70, com pouco diálogo entre neurologia e psiquiatria, e o estigma contra doenças mentais em áreas rurais. A Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie usou o caso para propor reformas nos anos 80. Do lado religioso, a família e os padres agiram conforme a crença local em possessão, influenciada por casos como Clara Germana Selle, 1906. Anneliese parecia convencida de seu papel espiritual, levantando questões sobre autonomia. O conflito entre ciência e fé permanece aberto. Negligência, fanatismo ou algo além?
chegou até aqui, por favor, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.